Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, queridos amigos. Que bom que você está aí mais uma sexta-feira para a gente estar junto aí estudando as Escrituras, conhecendo mais de Deus, né? Que seja um tempo de bênção para todos nós, para mim, para você. Quero te convidar para convidar mais alguém para estar com a gente, divulgar aí, compartilhar, para que a gente possa alcançar mais pessoas, envolver mais pessoas e proclamar o reino de Jesus com ousadia para mais pessoas, né? Que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. É uma alegria muito grande tê-los aqui mais essa semana, e hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante e em torno dele gira toda a nossa vida, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos conceitos, a nossa devoção, o nosso culto. E oxalá o Senhor nos dê graça nessa noite para a gente falar disso com propriedade, né? De acordo com a sua palavra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a preeminência de Cristo. A gente tomou como base para iniciar esse tempo de reflexão Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, só o versículo de número 18, onde o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação, se referindo a Cristo, a Jesus Cristo. Ele diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O que vem a ser preeminência? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a preeminência de Cristo. O que é ser preeminente? Ser preeminente é ocupar um lugar mais elevado, estar acima dos demais, ter prioridade, ter primazia, ter a deferência, né? Ter a preferência, estar distinto, acima, enfim, alguém que se destaca em relação aos demais. Também preeminência indica ser superior, né? Ser mais elevado. Então, a preeminência de Cristo, na verdade, tem conotação em todos esses sentidos aí que eu disse para vocês. Mas principalmente em prioridade, primazia e superioridade. Nós vamos falar um pouquinho quanto Cristo é superior a várias coisas, né, que eram tidas assim como intocáveis no Velho Testamento, e como o Evangelho vem e traz uma nova ótica, uma nova visão sobre esse maravilhoso plano de redenção de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. É disso que a gente vai falar hoje, que Deus possa nos dar graça. Como eu disse para vocês, falar da preeminência de Cristo, ou falar de Cristo, é de suma importância. Porque Cristo, ele é o tema, ele é o motivo, ele é a razão do anúncio, do testemunho, da pregação, das boas novas, do Evangelho, né? Então, se a gente não entender quem é a pessoa de Jesus Cristo, se a gente não entender o valor da sua obra, do seu nome, né? A gente vai nos sobrar, na verdade, pouca coisa de Evangelho, pouca coisa de cristianismo. Então a gente vai falar um pouquinho disso aí. Se ele é o tema, o motivo do nosso anúncio, da nossa pregação, ele deve ter a primazia, a prioridade na nossa pregação, no nosso culto, na nossa devoção, né? Isso é muitas vezes negligenciado, muitas vezes a gente não se atenta para isso, né? Então a gente se reúne como corpo, como congregação, como igreja, e a tônica muitas vezes da pregação não é a pessoa de Jesus, não é a obra de Jesus, né? A gente prega sobre tudo, a gente prega sobre
autoajuda, a gente prega sobre qualidade de vida, a gente prega sobre prosperidade financeira, a gente fala de cura, a gente faz do culto um mercado, uma feira, né, que tem na quarta-feira tem a quarta do carro novo, na sexta é o dia da casa própria, enfim, a gente desvia o foco e a gente sai da mensagem principal e mais importante do Evangelho, que é falar de Cristo. Então, hoje a gente vai meditar um pouquinho na importância de Cristo para nós. Quem é Jesus para nós? Quem é o Filho de Deus encarnado para nós? Aquele que nos salva. Nos salva do quê? O valor, a importância da sua obra. Então, todo aquele que se propõe a pregar, a anunciar o Evangelho, entenda por Evangelho pregar Jesus Cristo, tá? Não é pregar a si mesmo. Às vezes eu vejo alguém falar assim, eu queria dar um testemunho, né? Então ele sobe num púlpito aí, num palco, e ele conta toda a sua vida pregressa, toda a desgraça, todo o infortúnio que lhe aconteceu. Ele só não prega Cristo. Muitas vezes, em muitas comunidades, existe aquele departamento infantil e as crianças se reúnem ali para aprender sobre a Bíblia. Então se ensina as historinhas de Noé, de Adão, de Moisés, mas nunca se aponta Cristo. Então é só um momento que as crianças aprendem historinha. A mensagem do Evangelho, ela tem que sempre terminar apontando Cristo, não é? A sua obra, senão não tem nenhum valor. E às vezes a gente perde essa noção de que há um foco, há um alvo, há um objetivo, né? Às vezes a gente pega um texto do Velho Testamento e discorre sobre ele, sobre milagres, sobre tantas coisas, mas se até o fim da sua pregação, da nossa pregação, ele não apontar Cristo, não serviu de nada. É só mais uma historinha que aconteceu no Velho Testamento e a gente ficou sabendo, né? Então a gente tem que ter isso como uma prioridade, Cristo, na nossa pregação. Os pregadores, como certa feita alguém disse, são como Moisés que levantou aquela serpente de bronze, né? Então o que um pregador faz é levantar a Cristo diante dos pecadores, dos necessitados e daqueles que carecem da graça de Deus. Então, o Evangelho que a gente deve pregar é o Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, ou as boas novas de Jesus Cristo, é pregar o próprio Cristo, né? A gente vai ver isso só. Em certo sentido, a mensagem e o mensageiro se fundem numa mesma pessoa. A gente vai ver isso agora, mais um pouquinho adiante. Jesus, quando ele iniciou seu ministério, ainda muito jovem ainda, né? Ele entra numa sinagoga em Nazaré, e vocês conhecem a história. Ele pega o rolo de Isaías 61 e ele vai ler aquele rolo diante dos anciãos, dos religiosos ali na sinagoga, e ele pega Isaías 61 e começa nesse sermão, falar sobre si mesmo, né? Então ele diz lá, como está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 18 a 19, ele se levanta na sinagoga e começa a ler o rolo de Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então a gente percebe que Jesus, em sua primeira aparição, começa no seu primeiro evento, no seu ministério terreno, ele começa a anunciar sobre si mesmo, ok? Então, aqui é um indício, um indicativo que a pregação deve sempre apontar Cristo. À medida que a gente vai lendo as cartas do apóstolo Paulo,
a gente percebe que para ele a pregação do Evangelho, pregar o Evangelho e pregar Cristo é a mesma coisa, quer ver? Eu separei alguns textos aqui onde ele fala disso para a gente ter isso aí na nossa mente. Em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, ele fala assim: porque não pregamos a nós mesmos, ou seja, ele não fica contando historinha de si mesmo. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, ele não prega ele mesmo, sobre ele mesmo, não discursa sobre ele, mas sobre o Cristo Jesus, o nosso Senhor. O outro texto em que ele fala do caráter, do propósito, do objetivo da sua pregação, está na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 17, que ele fala assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. E em outro texto ainda, nesse capítulo 1, versículos 23 e 24, ainda ele falando sobre o teor da sua pregação, ele fala assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo com poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que o teor da sua pregação, a sua mensagem, é pregar sobre o Cristo crucificado, viu? Isso que ele fala. Ainda nessa primeira carta aos Coríntios, só que no capítulo de número 2, ele diz assim, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui ele fala que a pregação em que se prega Jesus crucificado não tem sabedoria humana, não é a excelência das palavras, a escolha das palavras, mas é algo diferente disso. E a gente discorrendo aqui, a gente vai entender o que seja, né? Então ele, um homem tão sábio, ele diz que ele não se propôs a estar entre aqueles irmãos de Corinto, trazendo o evangelho na eloquência de suas palavras, nem com sabedoria do seu entendimento humano, não, né? Mas ele fala assim: não, eu quero pregar sobre o Jesus crucificado. É disso que eu vou a vocês falando do Jesus crucificado, né? Ainda sobre a importância e a preeminência de Cristo na pregação, a gente vê isso apontado e, de certa forma, configurado desde o Velho Testamento, né? Jesus disse sobre ele ser apontado ou descrito ou profetizado no Velho Testamento, né? O Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras. E aqui eu queria parar porque quando Jesus disse isso, ainda não tinham as cartas de Paulo, os evangelhos ainda não tinham sido compilados. Então, basicamente, o que ele chama de as Escrituras seria a lei e os profetas, né? Então ele diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus está dizendo que a lei e os profetas testificavam dele, falavam dele, apontavam para ele. Então a mensagem do Evangelho, ou a mensagem do Cristo crucificado, ela não é uma novidade do Novo Testamento, mas ela vem sendo gradualmente, progressivamente manifesta e expressa desde a lei, passando pelos profetas,
chegando nos evangelhos, nos evangelistas, depois nas cartas de Paulo, de Pedro, e Judas, e João e os demais, ok? Então, toda a Escritura, ela aponta para Jesus Cristo, sua obra, sua pessoa, o seu nome, né? Então, pregar a Cristo significa algumas coisas. Quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu prego Cristo crucificado, o que é então pregar o Cristo crucificado? Primeiro, eu elenquei aqui uma lista do que seja pregar o Cristo crucificado, anunciar esse Cristo. Primeiro é anunciar, pregar a sua divindade. Há muita gente que fala, não, ele era um homem evoluído, ele era um profeta. Não. O teor da mensagem do Evangelho, o teor da mensagem que prega o Cristo de Deus, é apontá-lo como também sendo Deus. Então a gente tem que pregar sobre a sua eterna divindade, sua eterna deidade. Desde a eternidade ele é Deus, né? Isso está expresso no Evangelho de João, no capítulo 1, logo no comecinho, versículos 1 e 2, que diz assim, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então, Jesus, o verbo, a palavra de Deus, estava com Deus, era Deus desde o princípio. Então ele é o verbo de Deus, ele é divino e eterno, como aqui está relatado no Evangelho de João. Uma coisa muito importante, como a gente falou de preeminência, e é esse o tema do nosso estudo hoje, e fala de superioridade, Cristo ele se apresenta como uma oferta superior às ofertas do Velho Testamento, né? A gente já estudou alguma coisa sobre o contraste entre o culto que se prestava no Velho Testamento e o que se presta na Nova Aliança, quanto aos rituais, às ofertas, os holocaustos, aquilo que Deus recebia e o que ele recebe. Então a gente sabe que no Velho Testamento os sacrifícios pelo pecado, por expiação de pecado, de culpa, eles eram repetidos várias vezes, eles eram temporários, provisórios, imperfeitos. Então de tempos em tempos se chegava diante do Senhor e com um sacrifício pela expiação do pecado, da culpa e tudo mais, mas não era perfeito, aquilo era provisório, e até que chegasse Cristo e fizesse essa oferta uma única vez, de maneira plena e perfeita, e pagasse os nossos pecados. Já não resta nenhum tipo de sacrifício ou oblação ou oferta pela culpa e pelo pecado. A gente não pode pagar para ser perdoado. Isso a Bíblia não contempla na Nova Aliança. E é isso que está relatado aqui pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 5 a 10, onde tem uma narrativa que diz assim: então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então tudo que foi oferecido segundo a lei não agradava a Deus. Então disse, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro tipo de sacrifício, primeiro tipo de oferta, para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então nós somos santificados hoje pela entrega, pela oblação do corpo de Jesus Cristo como oferta uma única vez. Então, basicamente, pregar o Cristo crucificado é pregar um Cristo que é divino, pregar um Cristo como oferta perfeita, sacrifício perfeito e único, mediador de uma nova aliança, garantia de uma nova aliança, pregar a sua encarnação sobrenatural.
é importante não só pregar a divindade de Jesus, mas pregar a sua humanidade, porque ele se mostra como um Deus acessível, que se fez homem e conhece a nossa dor, conhece as nossas fraquezas, por isso ele se constituiu nosso sacerdote, né? Ele intercede em nosso favor. Isso o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, no versículo 3 e 16, ele fala sobre a encarnação sobrenatural de Jesus, quando o nosso Cristo tomou a forma de homem, se encarnou, né? Está lá em 1 Timóteo 3 e 16 que diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, onde Deus se manifestou em carne. Deus manifestou-se em carne, viu? Então Cristo é Deus, ele é o Deus manifesto em carne. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e, por fim, recebido acima na glória. Essa é uma descrição que o apóstolo Paulo faz da condição de Cristo a Timóteo, na sua primeira carta, versículos 3 e no capítulo 3, versículos 16. Também é importante, ao pregar o Cristo crucificado, anunciar esse Cristo, falar da sua obediência como nosso representante, porque isso é tão importante, porque por causa da sua obediência, muitos de nós pecadores fomos feitos justos, né? Muitos desobedientes foram feitos justos, é o que está previsto na carta de Romanos, aos Romanos, no capítulo 5, versículo 19, que diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, aqui se referindo a Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um único homem também, muitos serão feitos justos, ok? Isso muito importante. Então, quando a gente fala, vou pregar o Evangelho de Cristo, ou vou pregar o Cristo, eu tenho que entender que eu tenho que falar sobre a sua divindade, sobre ele sendo a oferta perfeita, a garantia perfeita, o Deus que se encarnou, o Deus que se fez obediente para nos justificar, para nos tornar justos. Mas também temos que falar que a sua expiação foi eficaz, foi plena, não resta mais nenhum tipo de sacrifício a ser feito, não existe mais nenhuma penitência a ser paga, ok? Não existe nenhum sacrifício que possa prover justificação, santificação, salvação, perdão, ok? Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma única vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Redenção é resgate, ok? Ele fez isso de maneira eterna, para sempre. Também ainda falando da pregação em que nós apresentamos e apontamos Cristo e anunciamos Cristo, a gente tem que falar desse Deus que se fez homem, que se derramou, que se ofereceu como oferta, mas que já domina sobre todas as coisas. Assim que ele ascendeu aos céus, ele se fez herdeiro de todas as coisas e domina sobre todas as coisas. Ele é soberano, né? Ele tem domínio soberano sobre tudo. O Evangelho de João, versículo 17, capítulo 17, desculpa, versículo 2, diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe destes. Então, ele morreu e tem domínio, ao ressuscitar ele tem poder sobre toda a carne para dar vida eterna aos que são seus. Romanos capítulo 14, versículo 9, diz assim: porque foi para isso que Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Assim que ele ressurgiu da morte, vencendo a morte, ele passa a ser Senhor dos vivos e dos mortos, ok?
Aí no outro texto, falando desse domínio soberano, dessa soberania de Jesus Cristo, está lá, eu quero ler com vocês, lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, que aqui a gente fala esse texto é conhecido como a kenosis de Cristo, né? Quando ele abre mão, ele se despe da sua glória e fala como ele se torna homem, né? Semelhante a nós aqui. Então vamos lá. Filipenses 2, 9 e 11 diz assim: por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, então, depois de sua kenosis, depois de sua humilhação como homem, da sua encarnação, depois de sua morte, e após a sua ressurreição, ele ascende ao céu, recebendo um nome sobre todo nome, né? E foi exaltado pelo seu Pai soberanamente. É o que nós lemos aqui. E agora ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Também, quando pregamos o Cristo crucificado, nós não podemos nunca esquecer de pregar sobre o seu poder e a sua bondade na salvação. Hebreus 7,25 diz assim: portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, ele tem poder para salvar perfeitamente, né? Ele tem poder em si mesmo para fazer isso. E ele então passa a viver para interceder por aqueles que se chegam a Deus através dele. E qual é o método, o meio, a maneira como ele intercede? É de maneira ininterrupta, intercessão ininterrupta. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2 fala: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, portanto, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, ele é um advogado, ele intercede pelos seus e propicia perdão pelos nossos pecados ininterruptamente. A pregação de Jesus Cristo, e no caso Jesus Cristo crucificado, ela só é eficaz quando ela é acompanhada da atuação do Espírito Santo, trazendo poder salvador, não é? Romanos 1, versículos 15 a 17 diz assim: e assim, quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho. Paulo está dizendo isso. A vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, a pregação, o que o pregador pode fazer, aquele que anuncia, é levar a palavra até os ouvidos, né? A eficácia dessa palavra tem a ver com a atuação do Espírito Santo, levando dos ouvidos ao coração. Isso é uma ação exclusiva de Deus. A gente não pode colocar a palavra dentro de alguém. A gente pode levar até os ouvidos, né? Essa é a nossa parte, esse é o nosso papel. Nós temos a palavra da reconciliação, como vimos na semana passada, quando falávamos sobre o sacerdócio universal dos salvos, ok? A mensagem do Cristo crucificado, a Bíblia diz que ela é poderosa para corrigir, para confortar, para inspirar, para disciplinar, instruir os santos, os justos, os eleitos de Deus em justiça. Então, a palavra ela tem um poder que transcende a mente humana, né? Quando ela está sob a atuação do Espírito Santo, ela é capaz de fazer grandes transformações na vida do homem e da mulher.
Ainda falando da preeminência de Cristo na pregação, a gente vai entender alguma coisa aqui sobre metodologia da pregação, né? Eu queria ainda falar, agora falando num texto que está mais precisamente escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 1, aqui fala, o livro de Hebreus trata da preeminência de Cristo quase todo ele, falando sobre Cristo sendo a oferta superior, o sacerdote superior, sendo superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, enfim. Esse livro apresenta um Cristo preeminente em todas as áreas da profecia, da lei, né? Em todos os seus meandros aí. E aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 3, fala da mensagem, como era que Deus falava aos homens e como ele fala hoje. Então vamos lá. Hebreus 1, versículos 1 a 3 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, que últimos dias? Os nossos, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. São várias informações, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, esse texto começa falando que Deus falou e continua falando, só que ele mudou a metodologia, né? Então diz assim: havendo Deus outrora, antigamente, no Velho Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras, aqui diz que Deus falava sempre, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, falou aos nossos pais, pelos profetas. Isso acontecia no Velho Testamento. E aqui eu peguei duas expressões no original grego, quando fala que ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Muitas vezes, polímeros, e de muitas maneiras, polítropos, ou seja, ele falou usando muitas pessoas, muitas vezes, mas a mensagem era fragmentada. É isso que esse texto está dizendo. Então, cada profeta que pregou em um determinado lugar, uma determinada era, uma determinada época, uma determinada cultura, ele trazia um fragmento do evangelho que apontava a Cristo, mas era em parte. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Amós era um profeta, né? Ele era conhecido como profeta que pregava sobre um clamor por justiça social. Isaías pregava sobre santidade, né? Oséias pregava sobre o amor de Deus. Então cada profeta tinha uma única mensagem, tinha uma faceta ali, ele falava daquele assunto o tempo todo, né? Você vai pegar o profeta Malaquias, ele vai falar o tempo inteiro aos sacerdotes, e assim sucessivamente, ao que acontecia aos que serviam no templo. Então cada profeta em seu tempo, em sua época, inspirado pelo Espírito Santo, ele trazia um fragmento do Evangelho, da mensagem do Evangelho, mas isso era fragmentado. Então diz que no Velho Testamento, Deus falava muitas vezes, usando muitas pessoas, de muitas maneiras. Então, porque eram várias mensagens fragmentadas, então tinha que ser repetidas muitas vezes. Acontece que aí existe agora uma contraposição a isso aí. Diz assim: mas nos últimos dias, Deus não fala mais assim, muitas vezes, de muitas maneiras, por profetas, trazendo mensagens fragmentadas. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Então ele nos fala por Jesus Cristo. Então, basicamente, a mensagem do Evangelho
é a mensagem que ele fala pelo próprio Cristo. Então o mensageiro é a própria mensagem. Porque se o Evangelho é pregar Cristo, e nos últimos dias é Cristo quem fala, parece uma coisa estranha, né? Mas a gente vai entender isso. Então, nos últimos dias ele fala pelo seu Filho. Então, quando se olha para o Filho, você tem toda a mensagem, não fragmentada. Você tem toda a vontade de Deus na pessoa de seu Filho Jesus. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho, vírgula. Aí começa a falar sobre este Filho, o qual é o mensageiro e a mensagem. Ele é superior aos profetas, ele está acima dos profetas, ele é mais preeminente que os profetas. E a sua mensagem também é superior, porque é ele próprio a mensagem. Então, diz que esse Filho, que fala nos dias de hoje, foi constituído herdeiro de todas as coisas, e pelo qual ele também fez o universo. Ou seja, o universo que ele fez, ele se tornou herdeiro dele. O qual sendo o resplendor da glória de Deus. E aqui, quando fala de ele ser o resplendor, o termo aqui é ter glória, esplendor inerente, não refletido. Emana dele, né? É inerente dele essa glória, né? Assim, se assim a gente pode chamar. E uma outra expressão diz assim: o qual sendo o resplendor da sua glória, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Aqui a palavra é caráter, dizendo que ele tem o mesmo caractere, é a mesma essência, o mesmo ser. Então, quando se entende isso aí, você entende a expressão quando Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressa pessoa, expressa a imagem da pessoa de Deus. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui está o diferencial em relação aos profetas. Ele tem toda a mensagem, ele é toda a mensagem. E ele sustenta todos os processos, toda a profecia, toda a criação pelo poder da sua própria palavra, pelo seu próprio poder. Isso é importante. O profeta não pode fazer isso, não é capaz, não é? O profeta não podia fazer. Então, ele não pode negar-se, ele não pode falhar, ele não pode mentir, porque ele é a mensagem. E a mensagem que tudo sustenta, aos processos e tudo cria, é ele mesmo que o faz. Ok? Então, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito ele mesmo, por ele mesmo, a purificação dos nossos pecados, ele está assentado agora à destra da majestade, à destra de Deus Pai, né? Então, ele tem todo o poder. Aqui é importante a gente observar, então, que existe uma diferença de paradigma na mensagem, né? No Velho Testamento, a mensagem era fragmentada. Hoje, a gente, quando prega o Cristo, a gente traz toda a vontade, a imagem expressa de Deus, todo o seu poder, toda a revelação, né, de Deus. Isso é importante. Então, nos últimos dias, ele fala pelo Filho, não mais por profetas e tudo mais. Isso é tão importante porque as pessoas ignoram o que a Bíblia está dizendo. Tem gente ainda procurando profeta, trazendo uma mensagem extraordinária, uma coisa nova, uma novidade. A Bíblia é categórica. No passado ele falou pelos profetas, hoje ele fala pelo Filho. Olhem para o Filho. Como se olha para o Filho? Olhando para a sua palavra, para o seu Evangelho. Ele é o Evangelho. Então, o caráter da revelação é muito importante, é a revelação do Filho, né? Não só sobre o que ele fez, né? Jesus não é parte da verdade, ele é toda a verdade, né? Ele não é uma revelação fragmentada de Deus, mas ele é a revelação completa, né? Então, se os profetas usavam aí métodos
humanos, estratégicos, culturais, para transmitir uma parte dessa verdade de Deus, Jesus ele foi diferente, né? Ele se revelou de forma completa, sendo ele mesmo Deus. Então, isso é importante. Também aqui é bom destacar que aqui o escritor aos Hebreus, em nenhum momento, ele tem a pretensão de diminuir os profetas, né? Não é esse o propósito da carta aos Hebreus, mas o propósito aqui é exaltar, colocar em destaque a supremacia de Cristo como profeta, como sendo a mensagem, ok? Então, aqui não há nenhuma ruptura entre a revelação do Velho Testamento e do Novo, mas na verdade tem ênfase aqui uma continuidade que termina numa consumação de revelação e plenitude, né? Isso é importante. Então, Jesus é superior aos profetas por todos os motivos aí que a gente acabou de falar. E sendo a expressão, né, exata do caráter de Deus, ele diz mais adiante: quem vê a mim, vê ao Pai. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, tá bom? Importante também, ainda falando sobre a supremacia, sobre a preeminência de Cristo, colocar que ele é superior aos anjos, né? Os judeus, eles tinham assim uma grande devoção aos anjos, né? Porque eles entendiam que a lei de Moisés foi dada a eles por meio dos anjos, né? Eles se baseiam até, eles tinham os anjos como intermediários, né, na revelação de Deus para os homens, né? Então é importante isso. O escritor aos Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 3 e 19, fala assim: logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, se referindo a Moisés. Então, o escritor de Gálatas, provavelmente o apóstolo Paulo, ele entendia essa devoção que os judeus tinham aos anjos, e ele fala: olha, foi dada a lei. O livro de Gálatas trata sobre a liberdade em Cristo, em se opor à lei, né? Então, ele fala que a lei foi ordenada por causa do pecado, da transgressão, até que viesse a posteridade, até que viesse aquele de quem foram feitas as promessas, né? E essa lei, ela tinha sido dada, colocada nas mãos de Moisés pelos anjos, é isso que ele diz aqui. Ainda sobre essa questão dos anjos e a mensagem, ter recebido a lei ou a mensagem, em Atos, no capítulo 7 e 56, diz assim: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, não aguardastes, né? Então o escritor aqui de Atos, ele relata esse sermão aqui dito aos judeus, né? Que embora tivessem grande devoção aos anjos, não guardaram a lei que eles entregaram na mão de Moisés. Mas em toda a carta aos Hebreus, o intuito aqui é mostrar que Jesus é superior aos anjos, que ele era o merecedor de culto, né? Não os anjos, né? E ele não precisava de nenhum anjo mediador, né? Ele era superior. Então o escritor aos Hebreus começa a dar ênfase nessa preeminência de Cristo em relação aos anjos também. No capítulo 1, seguindo aqueles versículos logo que fala, que a gente acabou de ler, né? Que nos últimos dias fala pelo Filho, aquele que está assentado à destra do Pai. Então no versículo seguinte, versículo 4, fala assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Então Jesus agora está assentado à destra do Pai e se tornou superior aos anjos, né? E ele herdou não só superior aos anjos, mas herdou um nome mais excelente também, um nome mais preeminente, mais supremo em relação aos anjos. Existem 3 formas de um homem obter um grande nome, né? O primeiro é por herança, o segundo é por doação e o terceiro é por conquista. Jesus herdou um nome mais excelente do que os anjos pelos 3 motivos.
A Bíblia dá aqui. Primeiro por herança. Hebreus 1:4 diz assim: tendo se tornado superior aos anjos, herdou mais excelente nome do que eles. Sendo filho, herdou. Então, ele tem um nome mais excelente, primeiro por herança. Segundo, por doação. Filipenses 2, versículos 9 a 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu, ou lhe doou o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então o nome de Jesus é superior a tudo, a toda a criação. Primeiro porque ele herdou um nome mais excelente. Segundo porque ele recebeu por doação esse nome, né? Um nome acima de todo nome, né? E por fim, por conquista. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: e despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, quando Cristo vence os principados, potestades, os anjos, demônios, e triunfa sobre eles na cruz, ele herda um nome superior a eles por conquista. E agora ele nos delega esse poder conquistado no seu nome, e ele diz assim: em meu nome vocês expulsarão demônios, ok? Então, quando Jesus enfrenta Satanás e as hostes e vence, ele adquire um nome mais excelente por conquista. Então, o nome de Jesus, ele é mais excelente, é um nome sobre todo nome na criação, não há nenhum nome superior no céu, embaixo da terra, em lugar nenhum desse universo e fora dele, por três motivos: porque ele herdou o nome superior, porque ele por doação recebeu e porque ele também conquistou, ok? Isso muito importante. Então, os anjos não têm nome superior aos anjos, pelo contrário, como a gente já viu há 2 semanas atrás, os anjos nunca serão filhos, né? Os anjos são criaturas, Jesus é o Filho. E Hebreus 1:6 fala assim: outra vez, quando introduz no mundo primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Então a mensagem do Evangelho, ela se condensa em apontar Cristo sempre, viu? Seja através da pregação, através da adoração, do louvor, na oração. Então, quando a gente fala, pregamos o Cristo crucificado, pregamos o Evangelho de Cristo, a gente tem que entender que o Evangelho de Cristo fala de sua divindade, de sua pessoa, de sua obra, como superior oferta, única oferta, como superior profeta, como superior mensagem, com nome superior aos anjos, e um Deus que, com todo esse poder, com toda a sua preeminência, se fez homem, encarnou e consegue nos entender, nos compreender, né? Porque sentiu as mesmas dores que nós humanos sentimos, né? Isso é importante. E por fim, falando ainda do nome de Jesus, o nome de Jesus, esse nome poderoso, ele é possessão da igreja. Isso é a coisa mais importante que nós temos, viu? A coisa mais importante que a igreja tem não são bens, não são prédios, não são bancos, som. A coisa mais importante que a igreja tem é o nome de Jesus. Foi dado à igreja como possessão. A igreja primitiva sabia o poder que havia nesse nome e usava o nome de Jesus, não em vão, né? Mas eles usavam com poder e ousadia, crentes firmes naquilo que eles tinham recebido, como possessão, como algo poderoso mesmo, né? Então você percebe agora, Pedro e João vão orar, né? E vão ao templo, e à porta do templo tinha um paralítico ali na porta do templo, chamada Formosa, né? Então Pedro faz uso da possessão do nome de Jesus. Ele fala: não possuo nem prata,
nem ouro, mas o que eu tenho e o que ele tinha, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O que ele tinha como possessão, o nome de Jesus Cristo. Então eu e você como igreja, a nossa possessão é o nome de Jesus. É por isso que nós oramos o nome de Jesus, né? Não sei se você sabe, mas a oração sempre o correto é a gente orar ao Pai e terminar a oração falando em nome de Jesus, porque nós somos atendidos por procuração. É nesse nome que tem poder, né? Os demônios são expulsos no nome de Jesus. Não se expulsa demônio pelo sangue de Jesus, não, nada disso. Tem gente que confunde aí, troca, né? O sangue de Jesus purifica, cura, santifica, nos protege, nos guarda. Mas o nome de Jesus é uma ferramenta de ataque, é uma arma de ataque. E nós temos por possessão o nome de Jesus. Devemos fazer uso dele no momento correto, na aplicação correta. Então, Pedro fala assim que eles não tinham prata, não tinham ouro, não tinham nenhum recurso financeiro, mas o que eles tinham, isso eles davam, né? Eles não retinham para ele, em nome de Jesus Cristo, Nazareno anda. Ainda, quando os judeus perguntaram, né, sobre quem tinha feito o milagre no paralítico à porta do Templo Formosa, na porta formosa ali, o Pedro respondeu o seguinte: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu, e esse homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então eu queria terminar esse tempo de aula, de reflexão, nessa noite, falando da importância da gente compreender o que é o Evangelho de Jesus. Qual é a mensagem do Evangelho? É pregar Cristo, gente. A gente não tem que ficar pregando um monte de coisinha. Pregar Cristo, sua divindade, sua humanidade, seu poder, sua obra, sua salvação, sua intercessão, todos esses requisitos aí que a gente acabou enunciando aí. A sua superioridade, o poder que há no seu nome, o poder que há e a plenitude que há na salvação, no perdão, no seu sacrifício, que tudo já foi pago. Então, é esse o Evangelho que a gente tem que pregar. Esse é o Evangelho que a gente tem que cantar, né? Hoje a gente vê tanta música, tanta coisa, e a gente não prega e não anuncia isso. A nossa vida, o nosso culto, a nossa devoção muitas vezes não anuncia o Cristo. A gente anuncia tanta coisa, então a gente fica cantando musiquinha de Josué, de Moisés, e a gente não aponta Cristo. A gente fica retroagindo a histórias do Velho Testamento, a fábulas, a historinhas, testemunhos, e a gente desvia do nosso alvo, do nosso objetivo. E por fim, nunca perder de vista, sempre ter em mente que o nome de Jesus, esse nome que é acima de todo nome, é possessão da igreja. É meu, é seu. Nós temos esse nome poderoso. E a gente pode orar, pode clamar, nesse nome, falando usando este nome, pedindo usando este nome. O nome de Jesus tem poder. Então, essa é a grande ferramenta que o povo de Deus tem. Talvez não seja riqueza, talvez não seja tantas coisas que nosso coração desejaria, mas a coisa mais importante que transcende céu e terra, que perpassa os tempos e é para toda a eternidade, é o poder que há no nome de Jesus, né? Você fique com essa palavra, com essa meditação, e que você faça uso desse nome, ainda hoje. Você possa orar no nome de Jesus, cantar em nome de Jesus, abençoar no nome de Jesus, Isso é maravilhoso, Faça uso de maneira correta, de maneira digna, que agrade a Deus, desse nome. E vamos continuar, pregando esse Evangelho, falando da preeminência de Cristo
na sua superioridade em todas as coisas da nossa vida. Ele é a nossa prioridade, né? Ele está acima de tudo, Ele é o centro da nossa vida. Sem Ele nada temos, nada somos. Isso é importante. Ele é o maior da história. A história se divide antes e depois dele, né? E depois dele nada mais foi como era antigamente, né? Tudo se fez novo. E é isso que nos alegra, nos enche de vida todo dia quando a gente pensa na grande obra que Ele fez e pela qual nós fomos alcançados, né? Deus nos abençoe. Tenhamos todos uma ótima noite. Quero agradecer demais você que esteve com a gente até agora, nos acompanhando. Espero que você tenha sido edificado e entendido que a mensagem do Evangelho se trata do próprio Cristo, de sua vida, de sua palavra, de sua mensagem, né? E que a gente viva para Ele em todo o tempo. Obrigado pela tua companhia. Você aí pode curtir, deixar o seu comentário. A gente fica muito feliz com a tua participação. Isso nos motiva, né? Vocês são o motivo. A gente toda sexta-feira estar junto aqui, meditando nessa palavra, para a gente crescer junto em graça, conhecimento. É uma alegria muito grande ter vocês, todo o incentivo, toda a oração, todo o apoio. Isso que fortalece o corpo, isso nos edifica e faz com que cada dia nós entendamos um pouquinho mais a vontade de Deus para a nossa vida e possamos assim vivê-la, né? De maneira prática e literal. Deus abençoe você, tenha uma ótima noite.